Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos, dando continuidade ao nosso curso de hebraico completo. Nessa aula eu quero falar para vocês algumas dicas para você memorizar com facilidade as vogais. E também nós vamos fazer um exercício de leitura, ok? Lembrando sempre que nós devemos aprender as vogais, todas elas, identificá-las claramente, mas sabendo que no hebraico moderno os sinais vocálicos eles não são escritos, ok? Então só em circunstâncias especiais que os sinais vocálicos eles são escritos no hebraico. Então é interessante que você aprenda as vogais, porque quando aparecer uma palavra que você não conhece, você precisa saber pronunciar essa palavra, você vai ter que procurar essa palavra no dicionário com vogais. E aí com as vogais você vai poder ler corretamente essas palavras, ok? Então vamos em primeiro lugar dar uma olhada nas dicas para que você memorize facilmente as vogais. Bom, nós vamos começar com a vogal A. Como é que eu faço para identificar com rapidez quais são os sinais que indicam A? A dica que eu dou, sempre que houver um tracinho, tá? Aqui eu tenho dois, olha assim, se a gente for montar, eu tenho um traço para cá e outro descendo, formando um T, mas de qualquer jeito é um traço. Então sempre que tiver traço embaixo da letra e não ponto, você vai ter o sinal de A. Ainda que você tenha traço e ponto, vai prevalecer o A. Ok? Quer ver? Vamos ver uma outra vogal A. Aqui, por exemplo, aqui nós temos o Kamatz Gadol. Aqui nós temos, olha aqui, tá bem? É um traço também, e é A. Então, sempre que tiver traço, nós teremos o A. Então, no caso aqui, olha, o patar é um traço também. Vamos ver outra, ó. Vogal A. Também, ó. Shivá composto de patar. O Shivá composto de patar, ele tem o patar e tem dois pontinhos. Aparece dois pontinhos, mas aparece traço. Então, sempre que aparecer traço, você vai identificar como A. Tá certo? Então, esse traço aqui e o traço em forma de T. Voltando aqui, olha aí. Patar e o Kamatz Gadol. Então, traço indica A. Só tem uma única exceção em que traço não vai ser A. É quando aparecer essa daqui, ó. Tá vendo? Olha, no caso é um Kamatz com os dois pontinhos. Nesse caso aqui, sempre vai ser O. Ok? É a única exceção que a gente tem para o traço. Então, o Kamatz, quando vier acompanhado do Shivá, que são esses dois pontinhos, ele será O. Vamos ver agora a dica para a vogal E. O Kamatz Katan nós não vamos tratar porque ele aparece muito pouco. Vamos ver aqui o E. A dica que eu dou para a vogal E é sempre mais de um pontinho aqui, sem traço nenhum. Okay? Só pontinhos. E sempre mais de um pontinho. Aqui nós temos dois pontos. Ó. É o tserê. Então, mais de um ponto e somente pontos é indicativo da vogal E. Olha aqui, ó. Dois pontos, E. Vamos ver o próximo. Olha, três pontos. Então é E também. Três pontos, é o segura. Três pontos, E. Vamos ver mais um. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o Shivá, que quase sempre, no hebraico moderno hoje, quase sempre é mudo, mas ele também pode ser sonoro, pode ter o som de E. Então tem mais de um ponto, então sempre mais de um ponto é E. E olha esse sinal aqui, ó, 5 pontinhos, né? É um segol acompanhado de um shivá, ok? Shivá composto de segol. Então, sempre que tiver mais de um ponto e somente pontos, você vai relacionar a vogal E. No caso da vogal E, tem uma exceção também. Tem uma vogalzinha que é mais de um ponto e que não é E, que é essa vogal aqui, ó. É o kubutz, que é um U. Mas olha o desenho dela, tá? Você vai memorizar facilmente esse desenho. Ele não aparece muito, essa vogal não aparece muito nos textos, tá? É uma vogal breve. Então, dá uma olhadinha nela, que essa aqui vai ser a exceção
para essa dica que eu estou dando aí para vocês, de que mais de um ponto embaixo das letras sem traço é E. Então, com essa única exceção aqui. Vamos ver a dica que a gente vai dar para a vogal I. Olha aqui, o I é muito simples a dica. Olha, é um ponto só. O E é sempre mais de um ponto. No I é um ponto embaixo da consoante, embaixo da letra. Ponto embaixo é I. Olha, ele pode vir acompanhado do Yud, mas ele pode vir também sozinho, tá? Mas sempre nós teremos um ponto sozinho embaixo. É a dica para o I. Vamos ver agora a dica para a vogal O. Olha aqui, ó. Se o I é um ponto embaixo, o O é um ponto em cima. Tá vendo? Ele pode vir em cima do VAV, aí os dois vão formar O. Olha aqui, o ponto está em cima do VAV, o VAV vai perder o seu som de V, e os dois juntos vão formar a vogal O, ou então ele pode aparecer sozinho. Olha aqui, nós temos o caso aqui, O, ó, O, e O também. Aqui ele está acompanhado do VAV, e dá som de O, e aqui ele está sozinho e dá som de O também. Ok? Então, ponto embaixo, I, ponto em cima é O. Vamos ver mais um caso da vogal O. Lembrando que a vogal O tem aquele Kamat-Skatan, que é o Tzinho com os dois pontinhos que nós vimos na exceção do A, que também é O. Vamos ver agora o U. Olha aqui, o U, ele, além daquele formato que nós vimos, que é a exceção do E, que é o Kubutz, aqueles três pinguinhos, né, na diagonal, nós temos também o VAV com um ponto no meio. Então, sempre que o VAV tiver um ponto no meio, ele vai ter som de U, é o Shuruk, né? Então, VAV com ponto no meio é U. Com ponto em cima, o VAV é U, mas com ponto no meio, ele é U. Essas são as dicas que eu dou para vocês aí para memorizar as vogais, ok? Então, vamos relembrar mais uma vez, olha, VAV com ponto no meio, U. Ponto em cima, O. Ponto embaixo, I. Ponto embaixo, I. Olha lá, esse aqui é a exceção, isso é um U. Então é a exceção do E, é mais de um ponto, porém tem som de U, é o Kubutz. E mais de um ponto, olha, mais de um ponto, E. Sempre que tiver mais de um ponto e somente pontos, vai ser E. Sempre que aparecer traço, vai ser A, tá certo? Vamos lembrar dessa exceção aqui, que no caso é o só esse aqui, olha. Quando tiver um Tzinho com os dois pontos, será O, que é a exceção de A. Agora, apareceu traço, eu tenho A, que é esse aqui sozinho, acompanhado de Shiva, e o Kamat Gadol, que é traço. Vamos ver agora como se procede a leitura das palavras. Então, vamos relembrar que o hebraico ele é lido e escrito da direita, desse lado da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, sempre que quando você for proceder à leitura no hebraico, você deve procurar sempre uma consoante e uma vogal. Uma consoante, uma vogal e uma consoante. Sempre que possível você vai tentar fazer isso. Às vezes você vai ter duas consoantes seguidas. Mas vamos observar aqui. Olha, aqui eu tenho o Aleph, ele é mudo. Então, eu vou procurar a vogal. Eu vou fazer a leitura primeiro da vogal. Ponto em cima é O. Mais de um ponto é E. Então aqui, olha, o Zain e o Nun final. Então eu tenho aqui, olha, O, Zen. Tá vendo? Olha, consoante, vogal, consoante. O, Zen. Vamos mais uma palavra. Você observar, olha, tá vendo? Olha, traço é A. Então, Aleph é mudo. A primeira letra que eu vou ler é o A. E aqui eu tenho Het. Então vai ficar Ar. Ar. Beleza? Vamos ver outra. Olha aqui, ó.
aqui eu tenho, ó, traço A, traço A. Aqui seria E, mas como é um shva, o shva geralmente ele é mudo, principalmente quando ele não está no início da palavra. Quando ele está no início da palavra, ele até deveria ser sempre lido. Porém, no hebraico moderno hoje, as pessoas praticamente não pronunciam mais o shva. Depende muito da consoante que está sob o shva aqui no início para ele ser lido. Tá? Então vamos aqui, quando ele está no meio, quase sempre ele vai ser mudo. Então aqui, olha, eu tenho um A, um Raf. Ó, Raf, som de R. Então quando eu junto A mais esse som de R, eu vou ter Ar. Ar. Aqui vai ser mudo, não vou pronunciar nada. Agora, ó, Lamed, L e o A, mais uma vez. Então, o Re no final ele é mudo. Ar, lá. Ar, lá. Ok? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a exceção do A. É traço, mas não é A, porque é um kamatz. Então, nesse caso, a exceção, som de O. Ó, O. Pontinho embaixo é I. O, Ni, Yod, Ya. Olha, traço é A. O, que é a exceção do A. Ni, Ya. Onia. Olha aqui, ó, mais de um ponto. E. Num final, N, B. B mais E mais N. Ben. Ben. Olha aí, ó, traço é A. Gamal. Gamal, Men e Lamed. Então você vai juntando G mais A, Ga. M mais A, Ma. Com mais o L, Mal. Gamal. Ó. Olha aqui o U. Ó. Vav com ponto no meio. Não tem mais som de V. Passa a ser um U. Hu. H-U-I. Aleph fica muda. Hu. Ponto em cima, o Zot. Zot. Ó, ponto em cima é o. Muito embora seja um Vav. Tov. Traço A. Yad. Olha essa palavra aqui, ó. Tá vendo? Kaf com ponto, som de K. Kaf sem um ponto, som de Ra. Ponto em cima o. Ko. Traço A. Rav. Kohav. Ó, traço A. Traço A. Mudo A. M mais A. Ma mais o L. Mal. Amal. Olha aqui, ó. P com A. Pá. N com E. Ne. Pane. P com A. Pá mais R. Par. Olha aqui, ponto em cima, O. Vendo? Esse pontinho aqui não é um O, não. Está indicando que é um Shin. Ó. Kof mais O. Ko. D mais E. D. Mais o Shin. Kodesh. Kodesh. Aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo de um shva que vai ser pronunciado, porque eu não consigo falar essa palavra sem o som do E. Por isso ela vai ser pronunciada. Por isso que eu falei, depende muito da letra que tiver antes do shva para ele ser pronunciado. Aqui vai pronunciar, ó, R mais E, Re, ó, Shin mais I, SH mais I, Shi, e o Tav no final. Reshit. Reshit. Olha aqui, né? Todo mundo conhece essa. SH mais A, Shá. L mais O, Lo. Com mais M, Loma. Shalom. Olha aqui, ó. Aqui vai ser mudo. Ele está na segunda. Geralmente na segunda é quase sempre mudo. T mais A, Tá. Com mais L, Tal. Sheva. Tá vendo? Sheva. Quando é segundo é mudo. Tal. M mais I, Mi. Di. Talmid. Muito bem. Então, essas daí são as palavras que nós selecionamos para dar um treino em leitura. Espero que você tenha gostado dessa lição. E nas próximas lições nós já vamos começar a abandonar as vogais. As vogais servirão para que você consulte o dicionário, naquelas palavras que você não identificar. No nosso curso nós daremos a tradução de todas as palavras, mas você não vai estudar só por aqui.
vai buscar estudar em outros locais e você vai encontrar palavras que você não conhece no seu vocabulário. Se elas estiverem sem vogais, procure-as pelas consoantes e você vai ver as vogais embaixo dela no dicionário e vai poder pronunciar corretamente aquela palavra que você encontrar escrita.